paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu sei que este vídeo é um vídeo muito polêmico, mas este vídeo é a verdade. Em todos os quesitos que nós encontrarmos na Sagrada Escritura, nós vamos ver a ação da Trindade diabólica. Muitas das vezes, quando eu trago o termo, e hoje nós vamos desenrolar isso, o termo Trindade diabólica, as pessoas acham que eu estou chamando a Santíssima Trindade de diabólica, como faz os Pentecostais Unidos e as heresias de crença unitária. Não, meus irmãos, é porque existe a Trindade diabólica que se passa pela Trindade Santa. E você vai saber neste vídeo quem são, como agem e quem pertencem e quem está servindo a Trindade diabólica. Desde já peço a vocês, se inscrevam neste canal, não esqueça o like, né? Comente. Esses vídeos, sempre lembrando, são para católicos. Esses vídeos são de formação para católicos. Todos os dois canais que temos aqui no YouTube é para católicos. Protestante que chega mentindo aqui vai receber bloco. Pode fazer 300 contas, vai ser todas bloqueadas, não tem conversa. Não tem acordo com herege. A mentira aqui não tem espaço para ela. Muito bem. E você deve me perguntar, então irmão Fábio quer dizer que tem algo muito mais pior do que nós imaginamos? Sim, tem algo muito mais pior do que nós imaginamos. O que está por trás de Martinho e Lutero? O que está por trás das seitas? Dizer, as seitas sabemos, são seitas de demônios, são fundadas por Satanás, servem a Lúcifer. Tudo bem, servem a Lúcifer. Mas quem são na realidade esses que servem a Lúcifer? Quem são esses que estão à frente? Que papel têm eles? Que título carregam? Segundo as Sagradas Escrituras, de onde saíram? Irmão Fábio, saíram de Lutero. Saíram da Igreja Católica, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. São os anticristos em minúsculos que trabalham para o anticristo em maiúsculos. Sim, nós sabemos. Até aí nós sabemos. É fácil distinguir isso. Tudo que é de heresia, não só o protestantismo, mas espiritismo, religiões afro-brasileiras, umbanda, que seja o que for. Tudo que é de heresia, religiões falsas, trabalham para o surgimento do anticristo em maiúsculo. Mas quem são essas pessoas? Quem realmente são elas? E por que fazem isso? Por que se deram a isso? Você vai saber toda a origem disso a partir de agora neste vídeo. Então vamos deixar de blá blá blá. Vamos para Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 13. Se nós pegarmos o capítulo 13 de Apocalipse, eu e você vamos perceber que ali aparece 3 caricaturas do mal. Isso. Capítulo 13 de Apocalipse, quando Satanás, o dragão, é derrotado pela Virgem Maria e pela igreja, no capítulo 12 de Apocalipse, logo o capítulo 13, logo o último versículo do capítulo 12 diz que Satanás se instalou na beira da praia, no mar. Para quê? Para dar início ao 13. O capítulo 13 de Apocalipse é a continuação do capítulo 12. O 13 é a continuação do capítulo 12. E aí, o dragão, que é Satanás, chama do abismo, chama do mar outra fera. E logo essa fera, que está no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver. Veja que já temos 2 caricaturas. Já temos o dragão e já temos a fera. Logo no versículo 11, a fera chama outra fera. Não é? Veja, é o dragão chamando de volta o poder imperial, o poder anticrístico, o dominador, que sobe do mar. Por quê? Porque os impérios romanos caíram. E ali,
na explicação, você vai até ver em algum rodapé como da Ave Maria, vai te ajudar um pouco a brilhantar a tua mente. O dragão chama de volta uma falsa ressurreição desse poder imperial que voltará com o poder anticrístico final. Logo nós já estamos vendo o dragão, a fera que sobe do abismo, e logo no versículo 11 do capítulo 13, você vai ver que outra fera sobe. Uma terceira sobe. Ela sobe de onde? Sobe da terra. Sobe da terra, porque é feito o quê? Significa que sobe da terra, que é pessoas. O homem foi feito do barro, está lá no Gênesis. Deus fez o homem da terra. Então o falso profeta subiu da terra. Por que subiu da terra? Como um cordeiro, veja. Com 2 chifres, a caricatura do cordeiro, mas a sua voz é voz de dragão. Coloca uma Bíblia debaixo do sovaco e sai por aí, ó Senhor, aleluia, caricatura de cordeiro. Dá umas de bonzinhos, de ser os libertadores da pátria, do mundo, mas sua voz, o que sai de suas bocas, são voz de dragão. Está a serviço de Satanás. Então, nós vemos que no capítulo 13 aparece o dragão, aparece a fera, poder político, e aparece o falso profeta, a segunda fera no versículo 11, que sobe da terra disfarçada no cordeiro. Logo aí nós vemos que aparecem 3, a caricatura da Trindade Santa. E essa é a Trindade diabólica. Só que essa Trindade diabólica, ela veio a este mundo não podendo destruir a Virgem Maria e a igreja. No capítulo 11, já a promessa do Senhor, quando fundou a sua igreja sobre a Quefas, em Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não podem destruir uma igreja. Sabendo Satanás, dragão primitivo, que não pode destruir a igreja, então ele foi criar suas seitas. Mas de que maneira Satanás poderia fazer isso? De que maneira os 3 poderiam fazer isso? Capítulo 12, versículo 13. Põe na tela, santo diretor. Vejam, meus irmãos. Olha aqui, aqui vai aparecer a Trindade diabólica. Veja a ação da Trindade diabólica, qual é? Vejam só. Vi saírem da boca do dragão, veja, primeira pessoa da Trindade diabólica. Veja, se passa por Deus. Da boca da fera, segunda pessoa da Trindade diabólica, se passa por Jesus. E da boca do falso profeta, veja aí, terceira pessoa da Trindade diabólica, a imitação do Espírito Santo. Então aparece aqui o dragão, a fera e o falso profeta. São as 3 caricaturas da Trindade diabólica, ou seja, são a Trindade diabólica que se passa pela Trindade Santa. Olha o que sai da boca deles, ó. Olha só. Vamos de novo, o 13, de novo. Vamos ler todo completo sem parar. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14. São espíritos de demônios que realizam prodígios, veja, milagres, olha. E vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, vocês estão vendo de onde vêm os pastores protestantes? Os representantes do espiritismo? O representante de tudo que é de religião? Vocês estão vendo de onde eles vieram? Veja que são 3. Da boca do dragão sai um espírito. Da boca da segunda caricatura da Trindade diabólica, que é a fera, sai outro espírito. E do falso profeta, e essa terceira pessoa aqui da caricatura da Trindade diabólica é Lutero. Ele é Lutero, sai espíritos imundos. O que é isso, irmão Fábio? Traduza para nós, pelo amor de Deus, que esse negócio está complicado. Vejam só. De cada boca dessa, esses espíritos que saem da boca são falsas doutrinas. Tudo que é de religião falsa que existe no mundo sai da boca da Trindade diabólica. Essa é a Trindade diabólica. Mas veja, só sai um espírito da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. O falso profeta é Lutero. Vamos falar do falso profeta. É Lutero. Por quê? Porque São João é claro em dizer
que os falsos profetas, os anticristos em minúsculo, saíram dos nossos. Ou seja, para ser esses anticristos, essa representação dessa caricatura da terceira pessoa da Trindade diabólica tem que sair da Igreja Católica. Tem que sair da Igreja Católica. Então você olha que Lutero saiu de onde? Da Igreja Católica. Lutero era o quê? Um padre. Lúcifer era o quê? Um anjo. Um anjo que servia a hierárquica dos querubins. Ele era um querubim. Então ele traiu a sua hierarquia. Ele traiu a Deus, assim como Lutero traiu a igreja. Ele era casado com Cristo, com a igreja. Tinha uma aliança, então ele traiu. Então saíram dos nossos. Ele saiu de onde? Do magistério. São João está dizendo, saíram dos nossos. Então quer dizer que eram católicos. Então logo nós vemos que da boca do falso profeta saem espíritos. E é exatamente esses espíritos, da boca de Lutero saem as doutrinas falsas. E aí nós vemos aí o que está no mundo. Porque saiu da boca de quem? De Lutero. Lutero é a terceira pessoa da Trindade diabólica. Um falso cordeiro. Porque só Jesus pode fundar a igreja. Quando alguém funda uma igreja, ele é o quê? Um falso cordeiro, um falso Messias, um falso mestre. Logo eu estou provando com Bíblia, mostrando com Bíblia e com lógica, aqui, usando a apologética da lógica para provar que o protestantismo, cada cabeça, cada fundador de uma seita protestante é um espírito que saiu da boca de Lutero. É uma doutrina de Lutero. Porque Lutero foi quem deu asas a isso. Lutero é a terceira pessoa da Trindade diabólica, é o falso profeta do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11, e do capítulo 16, versículo 13 de Apocalipse. Veja que eles vão ao encontro de todo mundo, aqui diz o versículo 14. E eles vão fazendo milagres, eles vão fazendo prodígios, as falsas libertações, o falso pentecostalismo e tudo mais que eu e você conhecemos, que há no meio protestante. Veja aí. Eles vão ao encontro das pessoas para enganar, para mentir, já que não pode destruir a igreja de Cristo. Já que não pode destruir a Virgem Maria, porque pisa na cabeça da primeira pessoa da Trindade diabólica, do dragão, de Satanás. Veja, meus irmãos, nós estamos aqui, e aí nós vemos qual é a ação do diabo. A ação do espírito que sai da boca do dragão é a parte negra. Você sabe que Satanás é um anjo de luz. Então ele usa a parte negra e ele usa a parte luz. Se nós olharmos para a primeira, para o dragão, é o dragão, a fera e o falso profeta, Trindade diabólica, que se passa pela Trindade Santa. A ação do que sai da boca do dragão, de Satanás, é as guerras. Guerra, peste e fome. É esse espírito que sai da boca do dragão. E o que sai da boca da fera, o que é que nós vemos? O poder político. O poder político, as nações, a ONU, as Nações Unidas, né? Mais conhecida. Então elas têm um sistema de um governo único. Então essa trindade diabólica, ela quer formar o anticristo. O versículo 15 do capítulo 13. Criar uma imagem que vai receber o espírito, onde Lúcifer será solto e entrará nela, o próprio dragão em pessoa, que é o anticristo em maiúsculo. Então vejam, meus irmãos, que nós estamos vendo que da segunda pessoa da Trindade diabólica sai o quê? Sai o domínio, o comunismo, o dragão vermelho. O dragão é vermelho. Você vê que nas traduções das Bíblias telistas, da teologia da libertação, o dragão vermelho não é vermelho. Eles tiraram a cor vermelha. Porque o dragão vermelho do capítulo 12, Satanás traz a cor vermelha. A cor vermelha representa o comunismo. E nós estamos vendo isso. E isso chegou ao nosso país. Nós vemos as falcatruas, as roubalheiras, as mentiras, para poderem se apossar. Então o dragão, que é Satanás, autor e fundador da mentira, ele só pode governar países, ele só pode governar e dominar através da mentira. Ele não entra lá com a verdade. Ele não entra lá com a justiça, ele entra com a injustiça e com a mentira. Olhamos antes, né, das eleições para os nossos países vizinhos. A Venezuela, por exemplo, Nicarágua, persegue cristão, mata padres, persegue a igreja. Né? Nós vemos, essa é a cor vermelha do dragão.
que está ali a perseguir a mulher, que é a Virgem Maria, prefiguração da igreja, no capítulo 12 de Apocalipse também, para perseguir a igreja, para matar os profetas, sacerdotes, não é? Bispos, para impedir a igreja de Jesus Cristo, que essa é a missão do dragão vermelho. Então nós vemos esse domínio do poder político na segunda pessoa da trindade diabólica, que é a fera. E logo vemos o falso profeta, que também sai do falso profeta, que é Lutero, o espírito para enganar. E aí o falso profeta é a parte luz de Lúcifer. É a parte luz de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 13 em diante, você vai ver que o Satanás diz: pois o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Por quê? Porque essa é a luz que ele realiza seus prodígios e milagres. Está enganando. Então, meus irmãos, cada fundador de uma seita, seja ele qual for, protestante, ele é um espírito que saiu da boca anticrística em minúsculo, de Lutero. É um espírito mau, está a serviço da trindade diabólica. Ele é, ou seja, uma espécie de um demônio de luz encarnado em qualquer fundador. E aí eles vão fazendo a lavagem cerebral. Ah, você disse espírito, mas não está muito claro. Claro. Vamos para a Sagrada Escritura. E esses espíritos saem com uma missão de fundar pequenas igrejas, que não são igrejas. A missão deles é confundir e apostatar as pessoas da verdade. Logo no término do capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 17, diz que ele, o dragão, Satanás, foi fazer guerra ao resto dos filhos da mulher, da Virgem Maria. Porque nós estamos de um lado a Igreja Católica, que é os filhos da mulher, da Imaculada, e do outro lado os filhos da serpente. Mas os filhos da serpente são astutos, são mais astutos, os filhos das trevas são mais astutos e mais espertos que os filhos da luz. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então nós vemos que os filhos da serpente, não podendo destruir a igreja de Jesus Cristo e nem a Imaculada, eles vão vomitar, eles vão fazer a lavagem cerebral, eles vão ao encontro daquelas pessoas que não têm o conhecimento doutrinário, elas vão ao encontro daquelas pessoas que não conhecem a verdade, para iludir, para mentir, para fazer a lavagem cerebral. E aí, as pessoas que participam dessas seitas, desses fundadores, elas passam a perseguir o bem, achando que estão fazendo o bem, porque até o próprio Lúcifer acha que está fazendo o bem, quando ele usa a parte luz dele. Veja que a Bíblia diz que até os demônios do inferno são crentes. Não é à toa, anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Mas veja, meus irmãos, esse espírito sai da boca do falso profeta, da terceira pessoa da trindade diabólica, para fazer o quê? Veja qual é a sua missão. E o Espírito Santo alertava São Paulo já com a primeira seita que surgia na sua época, chamada de gnosticismo. Olha aqui, ó. E hoje, o gnosticismo atual é o protestantismo. Todas as seitas que saíram, pessoas que saíram de dentro da Igreja Católica, apostataram, caíram em heresia, a seita do arianismo diário, do gnosticismo e tantas outras seitas, elas são pequenos anticristos em minúsculos. Mas até chegar Martinho Lutero, que é a última heresia dos últimos tempos, dos últimos dias, pois aqui também essa palavra é dita para os últimos tempos. Vamos lá. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Põe na tela, diretor. Veja aí, ó. O Espírito diz, veja que o Espírito está em maiúsculo, quer dizer que é o Espírito Santo. Revelar à igreja, Paulo, ó. O Espírito diz expressamente, que nos tempos vindouros, a tradução do original diz, no tempo final, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos. Lembra? Espíritos aí, ó, espíritos, capítulo 16, veja, versículo 13, saiu o que da boca da trindade diabólica? Espíritos. Veja que está no plural, ó, espíritos, dando ouvidos a espíritos embusteiros, e a doutrinas de quê? De quê? Diabólicas. Volta para mim, santo diretor. Então logo nós vimos
a missão desses espíritos. E quem são esses espíritos? E para que vieram? Para fundar seitas. Seitas que levam o título de igrejas e não são. Aí nós estamos vendo, quando eu, apostato da fé católica, coloco uma Bíblia adulterada e castrada debaixo do meu sovaco, coloco na placa na garagem de um carro, crio uma placa, Igreja do Cuspo Ungido de Jesus, e começo a enganar as pessoas, logo eu sou o quê? Um espírito que veio da boca do falso profeta do capítulo 16, versículo 13 do Apocalipse. Vejam, meus irmãos, isso é sério, mas as pessoas não conhecem isso e não querem conhecer. Acha que isso é invenção. E nós estamos falando da realidade. Essa é a realidade nua e crua. Mais uma vez citando que esses vídeos são para católicos. Protestante que pega vídeo meu para gravar vai receber strike do YouTube, vai ser tirado meu vídeo. Porque eu não uso vídeo de protestante aqui. Eu falo, denuncio as heresias no intuito de formar os católicos para que não sejam iludidos por essas seitas de Satanás. Vejam, meus irmãos, o Espírito Santo revelara a São Paulo que nos tempos finais iam surgir espíritos. Que é os tempos finais exatamente esses que nós estamos vivendo no tempo de Lutero. Esse é o tempo de Lutero. Veja que lá atrás nós vemos o espírito da boca do dragão, com toda essa dominância, de toda essa guerra, de toda essa destruição, né, que aconteceu com Jerusalém no ano 70 e tudo mais. E nós vemos a segunda fera, né, sair da segunda pessoa da trindade da caricatura diabólica. O poder soberano das nações, os impérios, os dominadores. O poder político. E nós vemos o falso profeta, que é as doutrinas falsas, que é as doutrinas de demônios. E eles saíram, esses espíritos, justamente para fundar as seitas denominadas evangélica. Não são. É um engodo para mentir. E aí eles ensinam doutrinas falsas. Porque são disfarçados no Cordeiro. Capítulo 13, versículo 11 do Apocalipse. Mas sua voz é voz de quem? De dragão. Quem é o dragão? Satanás, Lúcifer. Logo nós estamos vendo quem são esses fundadores. Quem são os Silas Maracutaia. Quem são os R.R. Roubalheiras. Quem são os Edimacônias da vida. Eles são espíritos que saíram da boca da terceira pessoa da trindade diabólica, o falso profeta, para fundarem suas seitas. Veja, espíritos imundos, dando ouvido a espíritos embusteiros, espíritos de demônios, são espíritos de demônios. Porque eles saíram de quem? Da boca de demônios. A trindade diabólica, que são demônios, para servir a estes demônios. Por isso que essa trindade diabólica não tem mãe. Ela não tem mãe. Por isso nós vemos, por não ter mãe, a perseguição que fazem à Virgem Maria. Porque a trindade diabólica não tem mãe. Então eles clamam por Jesus, eles clamam por Deus, eles clamam pelo Espírito Santo, porque é uma caricatura. Ora, São Paulo diz que até para dar uma glória, no livro de Efésios, a Epístola aos Efésios, para dar uma glória a Deus tem que estar na igreja verdadeira. Quando eu dou uma glória a Deus fora da igreja, não é a Deus que eu estou dando. E sim a quem? A demônios, servindo a esses espíritos. Então cada fundador de seita é um espírito desse. E o que nós vemos aqui é que o próprio São Paulo vai dizer em Gálatas que nós não podemos, mesmo que baixe um anjo do céu. Olha só. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Põe na tela, diretor. Mas ainda que alguém, um de nós apóstolo ou um anjo baixasse do céu, anunciando outro evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja anátema. Repito o que aqui acabamos de dizer. Se alguém prega doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Aí está. Volta para mim, diretor. Deixa eu só mudar aqui que o sol está dando no... Aí eu boto uma fotinha para vocês não verem eu me aproximando do aparelho. Pronto, agora pode voltar a dar foto, diretor.
Eu afastei o tripé um pouco para cá, que o sol estava atrapalhando e fica muito branco, isso é muito ruim de editar. Muito bem. Vemos São Paulo dizer que se aparece alguém pregando outro evangelho diferente, ensinando outra doutrina, que não é a doutrina apostólica, mesmo que um anjo descesse do céu ou um apóstolo saísse da igreja de Cristo para fundar outra, seja ele o quê? Excomungado. Mas não só é isso que esses espíritos fazem. Esses espíritos que são pessoas que seguem seus falsos raciocínios, sempre trabalhando para conhecer a verdade. Você sempre vê um protestante dizer, e agora essa moda, né, do desigrejado, não sou protestante agora, né? E a mentalidade protestante, chegando nos nossos vídeos, comentários para mentir, para levantar falso, que é a outra missão. Satanás não tem a verdade, não pode sair a verdade da boca do mentiroso, né? Então a gente vai e bloqueia essas mentiras. Vejam só. Em 2 Coríntios, capítulo 11, eu não vou pegar para o vídeo não ficar muito extenso, mas no versículo 3, São Paulo diz, assim como a serpente enganou Eva, veja, olha, a serpente quem? O dragão, Satanás, enganou Eva com sua astúcia, verso 4. Assim, quando chegar alguém em vossa porta pregando um Cristo diferente, meus irmãos, vocês sabem que eu fui protestante. Eu fui de mais de 10 seitas protestantes. Em cada seita me apresentava um Cristo diferente. E eu ia só observando aqui, peraí. Lá naquela igreja que eu fui, desenham um Jesus de um jeito. Nessa outra já diz que Jesus é assado. Acolá já diz que Jesus é cru. Acolá já diz que Jesus é mal passado. Ali já diz que Jesus é lavado. Na outra já diz que Jesus não é lavado. E você vai, né, essas heresias entrando na sua cabeça de tantos cristos diferentes que essas seitas apresentam. Mas veja, São Paulo diz no versículo 4, eles chegam pregando outro Cristo diferente, um Espírito diferente, um Evangelho diferente, e vocês aceitam de boa mente. Como Eva aceitou a enganação da serpente de boa mente. Por isso que quando São Paulo fala na idolatria do Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14 ao versículo 22, você vai entender uma coisa. No versículo 14, Paulo diz, fuja da idolatria. Mas que idolatria é essa? Seguir e servir um segundo altar, que não é o altar da igreja fundada por Cristo. Aí São Paulo vai falar do versículo 16 ao versículo 17 do altar da igreja de Cristo. E do versículo 18 ao versículo 22, Paulo vai falar do segundo altar, que é um altar de demônios, que eles sacrificam, que a ceia deles, desse segundo altar, é a demônios. Portanto, meu queridíssimo irmão, meu queridíssimo irmão, essa ceia das seitas não é de Jesus. São o quê? De demônios. São o quê? Cálice, é um vinho falso, que nem vinho é, um suco de uva, com pão de padaria ou bolacha, para dizer que é um símbolo, para dizer que é uma representação. Isso ali nada passa, nada mais é do que servindo ao demônio. É a ceia falsa. Então a ceia falsa do segundo altar, que é falso e idolátrico, é de demônios. São Paulo diz o que eles oferecem nesse altar não é a Deus, e sim a demônios. Você pega aí no versículo 20, não é? Ao versículo 22. Está muito claro. Por isso que Satanás vai tentar, com essas seitas, a última carta de Satanás na manga é tentar enganar Jesus com essas seitas. Claro, engana muita gente que não tem conhecimento, meu povo se perde por falta de doutrina. Oséias 4:6. E muitos estão se perdendo, passando a lavagem cerebral por causa dessas seitas de demônios. E mais, preste atenção. Eles vão tentar passar a perna em Jesus para entrar no céu. Mas quem é que vai passar a perna em Jesus, hein? Olha como eles vão tentar passar a perna em Jesus. Preste atenção. Para nós encerrarmos, que o vídeo já vai logo. 7 de Mateus, versículo 21. Põe na tela, diretor. 21 em diante, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja aí. Veja que eles gritam só por Senhor. Senhor, Jesus é meu único Senhor, aleluia. Eu aceitei Jesus, aleluia. Veja. Meu único Senhor, hein? Aí. Declaram que Jesus é seu único Senhor, veja. É o que Jesus está dizendo, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não vão entrar.
mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que faz a vontade do Pai que está no céu? A única igreja fundada por ele. E ponto. Olha quando eles vão tentar passar a perna em Jesus para tentar entrar no céu, ó. Tem como enganar Jesus? Olha, versículo 22, presta atenção. Muitos, são muitos, testemunha de Jabá, Pentecostais Unidos, Assembleano, Batistas, Espírita, Ateu, religiões afro-brasileiras. Mas o foco é o protestantismo aqui, ó. Muitos me dirão, são muitos, meus irmãos, não são poucos no dia do juízo. Quando Jesus vinha, ó, são muito, o protestantismo é muito. Veja, versículo 22 é claro, ó. Muitos me dirão naquele dia. Olha o que eles vão dizer, ó. Repete o que está no início do 21, ó. Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, veja. Esses espíritos saíram da boca do falso profeta, a terceira pessoa da trindade diabólica, capítulo 16, versículo 13 do Apocalipse, para pregar milagres. Veja que saíram a fazer prodígio, foram encontro de reis, de pobres, de ricos, né? Eles foram encontro com prodígio, com milagres. Você vê os milagres acontecer, as cruzadas protestantes de milagres, você vê. Olha, não pregamos nós em teu nome, veja, pregamos, a sola escritura, pregamos em teu nome, só em nome de Jesus e ponto, veja. Veja aí, ó. E não foi em vosso nome que expulsamos demônios, só em nome de Jesus, olha aí. Prova que não é o exorcismo católico aqui, porque no exorcismo católico se usa não só o nome de Jesus, mas usa o nome da Virgem Maria, usa dos santos. Mas aqui eles expulsaram demônios só em nome de Jesus. Veja. E fizemos muitos milagres. Volta para mim, diretor. E fizemos muitos milagres. Ora, nós iniciamos esse vídeo mostrando que no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13, o que sai da boca do falso profeta, que é a terceira pessoa da trindade diabólica, saem a fazer milagres, saem a fazer prodígios. Se nós pegarmos 2 Tessalonicenses, nós vamos pegar que é grande, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9, você vai ver que eles fazem milagres. Ali está falando do anticristo que se sentará no templo de Deus. O anticristo que mais uma vez a igreja vai voltar às catacumbas no tempo final. A perseguição derradeira, diz o livro, diz o catecismo. Então a igreja não terá mais seu centro mais no Vaticano, porque o Papa vai estar fugindo com as ovelhas, né? Porque o anticristo vai se instalar no Vaticano. Veja, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, apostasia, versículo 4, o anticristo. Então repare, meus irmãos, que ele sai com milagres, fizemos milagres em teu nome, só em teu nome, aí, só em teu nome. Veja que eles pregam só em nome de Jesus, que eles fazem milagres só em nome de Jesus, e que eles expulsam demônios só em nome de Jesus. Aí está, quando eles vão tentar passar a perna em Jesus. Mas Jesus lhes dirá no versículo 23. Põe na tela, diretor. No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Volta para mim, diretor. Outra tradução mais clara, mais exata diz, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Aqui está quem são os pastores protestantes. E as pessoas que servem à trindade diabólica. Por isso que elas são caudas. Aonde tem um canal católico, no YouTube, no Face, em qualquer rede social, lá tem cauda perseguindo o católico. Lá tem os filhos da serpente, que são filhos de Lúcifer perseguindo. Falando mal. Para você ter uma ideia aqui, que estou gravando esse vídeo, tem um cara no canal, nos vídeos do canal Tradição Católica Debate, que eu já bloqueei ele 3 vezes. Ele vai, cria outra conta e vem perseguir. Veja como os filhos das trevas são astutos. Foi o próprio Jesus que disse isso. Os filhos das trevas são mais astutos e mais espertos que os filhos da luz. Ele vai criar outra conta, vem conversar besteira. Eu vou bloquear, ele vai criar outra conta. Veja como são. Cauda, Isaías 9. Cauda persegue o corpo, que é o falso profeta, persegue o corpo e a cabeça. Não percebe que Jesus deu à sua igreja a autoridade. Lucas 10:16. Quando a igreja falar, ensinar, doutrinar, é o próprio Jesus ensinando. Para os falsos profetas cegos que passaram pela lavagem cerebral, 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, não entendem. Acham que estão na verdade, mas ouvirá essas palavras duras de Jesus no dia do julgamento.
Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Tentarão passar a perna em Jesus, vão conseguir? Jesus já está dizendo o que fará com eles. Muito bem, meus irmãos, então vocês já sabem agora, através desse vídeo, quem são os fundadores de igrejas protestantes. Igrejas protestantes são seitas, são espíritos imundos que saíram da boca da trindade diabólica. Não esqueça aquele like, se inscreva, compartilhe, para que essas apologéticas cheguem a mais católicos, para que sejam instruídos, para que não venha cair nos dentes e nem nas garras dos lobos vorazes. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verde.